púlpito da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, a mensagem da Palavra de Deus. Hebreus 11, versículos 1 a 3. Vamos ler juntos, irmãos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Vamos entender um pouco da carta aos Hebreus. Hebreus tem um autor que é desconhecido. Até aproximadamente o século XIV, era comum se falar que Paulo era o autor, ou é o autor da carta aos Hebreus. Pessoalmente, irmãos, eu acredito que não seja. Dentre outras razões, porque o estilo não é o estilo do apóstolo Paulo. E Deus, quando inspira os seus servos para a escrita da sua palavra, Ele permite que o estilo do autor seja ali visto. A verdade não muda, o conteúdo é divino, mas há um estilo, há palavras próprias do universo daquele autor. Depois, Martinho Lutero, no período da Reforma Protestante, passou a sugerir que o autor é Apolo. E Lutero não disse que é Apolo, mas Lutero pensou que pode ser Apolo, que era um homem com muita aproximação ao mundo judaico, mesmo vivendo no mundo grego, e que greco-romano, e que é descrito como um homem de profunda capacidade para a exposição bíblica e para a pregação, sem contar que Apolo andou com o apóstolo Paulo. E aí sim, o conteúdo é exatamente o conteúdo de Paulo, ao colocar que Jesus Cristo nos propõe uma aliança muito melhor do que a aliança antiga em Moisés. Há também aqueles que advogam que pode ter sido Barnabé. Essa carta, se fosse do apóstolo Paulo, certamente ele começaria dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. É comum que o apóstolo Paulo faça essa apresentação, e Paulo, irmãos, é um homem tão cristocêntrico que a sua apresentação sempre era dizendo algo que ele era em Jesus Cristo. E isso fazia com que Paulo já iniciasse a carta dizendo: eu não sou nada, o que eu sou, sou por conta de Jesus Cristo. Então, essa é uma informação que nós não temos, mas temos a informação de que a igreja primitiva, a igreja das origens, entendeu ser essa carta tanto pelas testemunhas oculares do seu autor, quanto pelo seu conteúdo em completa harmonia com o que Jesus ensinou e com o que os apóstolos ensinaram, entenderam que essa é uma carta dada por Deus ao seu povo. Os destinatários primeiros são judeus da diáspora, são aqueles judeus que foram expulsos da Judéia por volta de 49 e 50 depois de Cristo e se espalharam pelo Império Romano. Muitos deles inclusive chegaram à Itália, com os quais os destinatários dessa carta mantinham algum contato. Então são judeus que deixaram a Judéia, mas que eram cristãos de segunda geração, porque eles ouviram daqueles que andaram com Jesus. Veja o capítulo 2, versículo 3, quando o autor de Hebreus diz assim: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, isso nos leva a crer que aqueles a quem essa carta foi escrita eram cristãos de segunda geração, aqueles que ouviram de quem andou com Jesus, de quem ouviu de Jesus.
E quando eu disse que eles deveriam ter alguma relação com os crentes que viviam em Roma, em especial em Roma, mas não apenas em Roma, em toda a Itália, no país chamado Itália, é porque no versículo 24 do capítulo 13, penúltimo versículo da carta, o autor diz assim: saudai a todos os vossos guias, que aqui é uma designação para pastores. Os irmãos vão observar que no capítulo 13 mesmo, nos versículos 7 e 17, é dito que deveriam obedecer e lembrar-se dos guias, falando dos pastores. Então diz: saudai a todos os vossos pastores e a todos os santos, que é uma designação para os crentes. Então saúdem os pastores dos irmãos e saúdem também os demais irmãos. Os de Itália vos saúdam. Aqueles que conheceram vocês na Itália, aqueles que conviveram com vocês na Itália, aqueles que vivem na Itália saúdam vocês. Então provavelmente eles tinham uma boa relação e até moraram na Itália. Data entre 65 e 85 depois de Cristo. Um dado interessante é que o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas o autor aqui, ele fala de um modo que nos faz acreditar que o templo ainda não havia sido destruído, porque ele descreve todo o ofício do templo como uma realidade presente e diz que Jesus Cristo é superior a ela. Então, irmãos, a localização dessa carta é entre 65 e 85 depois de Cristo, mas há uma forte tendência para acreditarmos que ela foi escrita nesse primeiro momento, entre 65 e 70, porque em 70 o templo de Jerusalém é destruído, e se assim tivesse sido destruído, a carta de algum modo não falaria do templo como uma realidade presente. O certo é que essa carta dista aí 3 ou 4 décadas depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os propósitos da carta são maravilhosos. A carta, irmãos, na verdade não se parece com uma carta, tanto que no início não há a costumeira saudação. A carta se parece com um sermão, com uma pregação, aliás, de uma homilética maravilhosa, irmãos, irretocável, como tinha que ser, porque é inspirado pelo Espírito de Deus. Vejam o capítulo 13, versículo 22, quando o autor da carta, nas suas palavras finais, diz: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Então, é um sermão de exortação. E exortação, irmãos, tanto gera correção, como gera encorajamento, ânimo. Nessa carta, a um só tempo, o autor está dizendo: cuidado, vocês estão envolvendo-se com certas práticas e crenças que não se coadunam com o Evangelho de Jesus Cristo. E veremos mais à frente quais práticas são essas. Mas também é uma carta em que a todo tempo o autor diz: o justo viverá da fé, não recuem, porque senão o Senhor não tem prazer em vocês. Suportem com paciência a hora da tribulação, aguardando aquele dia. Tenham certeza, a coroa da glória está reservada para vocês. Então essa carta é uma carta que apresenta-se como um sermão de exortação e encorajamento. Vejam o capítulo 3, nos versículos 13 e 14, quando nos diz assim, Hebreus 3, versículos 13 e 14. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Olha o que o autor está dizendo: vocês devem se animar mutuamente, para que, desanimados, vocês não voltem à velha vida no pecado. Não façam isso. Nós que conhecemos a Cristo, devemos permanecer firmes até o fim, na nossa confiança inicial. E qual é a confiança inicial do crente? É a fé em Jesus, é a entrega da vida a Jesus, é a rendição a Ele. Meus irmãos, em Hebreus 10, versículo 25,
o autor tenta animá-los a não deixarem a igreja. Então o abandono da igreja não é algo recente, é antigo. Hebreus 10, 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da vinda de Jesus. É disso que o autor está dizendo. Versículo 39, Hebreus 10, 39, nós, porém, irmãos, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem, que têm fé, porque sabem que a alma está segura em Cristo, aqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 12, versículos 5 e 6, já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Então, irmãos, durante toda a carta, e eu reli toda a carta no dia de hoje, que prazer, irmãos, que alegria reler o texto da palavra de Deus por completo, toda a carta. Irmãos, esse é o tom da carta. Eu passei a selecionar esses textos para que os irmãos vejam como o tempo todo o autor diz: meus irmãos, vocês estão enfrentando dificuldades, e veremos quais dificuldades são essas. Mas eu exorto vocês a não tirarem os olhos de Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Suportem as aflições, tendo em vista o prêmio final em Cristo Jesus. Qual é o contexto? O contexto, meus irmãos, é que aqueles cristãos que tinham origem judaica estavam vacilando na fé em Jesus, querendo alguma fusão do cristianismo com o judaísmo, ou mesmo retornar ao judaísmo. Por exemplo, naqueles dias, irmãos, já existia um grupo num lugar chamado Qumran, onde havia uma prática judaica com elementos cristãos. Era uma espécie de mosteiro ou de retiro fora do ambiente urbano. Eles viviam de meditação das Escrituras, oração e trabalho. Então o autor diz: cuidado, porque o cristianismo não é um judaísmo melhorado. O cristianismo é um novo pacto de Deus com os homens, não é judaísmo. Então muito cuidado. Capítulo 5, versículo 12, vejam o que nos diz a palavra de Deus. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, olha aqui, irmãos, são crentes de algum tempo, não eram neófitos, não eram novos na fé. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. O autor está preocupado. O autor diz: meus irmãos, por tudo que vocês conhecem de Cristo, vocês já deveriam ter superado essas dúvidas iniciais. Vocês que desejam voltar ao judaísmo, vocês estão mostrando que são meninos. Ainda precisam de leitinho, quando deveriam ter alimento sólido pelo tempo de vida cristã que têm. Vejam no capítulo 6, irmãos, dos versículos 4 a 6, quando o autor continua dizendo: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Irmãos, a palavra de Deus tem alguns mistérios. Um deles é esse texto aqui. O que a palavra de Deus nos diz de modo resumido é que havia gente negando a Jesus Cristo, abandonando a fé, porque deixou de confiar no sacrifício feito por Jesus no Calvário, para voltar a confiar naquilo que a palavra de Deus chama de rudimentos da fé, no sangue de animais, na oferta de sacerdotes, nas coisas da liturgia do culto judaico. Vejam agora os versículos 9 a 12 desse mesmo capítulo 6. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores.
e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Olha o que está sendo dito aqui, meus irmãos, vocês que ouviram de gente que andou com Cristo, vocês que foram salvos pelo sangue de Jesus, vocês que já têm uma carreira cristã, de vocês nós esperamos muito mais do que aquilo que vocês estão demonstrando. E continua dizendo, meus irmãos, se vocês estão sob perseguição, e o texto vai dizer que eles até estavam perdendo os seus bens, porque eram perseguidos como cristãos, então o autor diz, meus irmãos, Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer de vocês, Ele não vai esquecer da obra de amor e de fé que vocês têm realizado. Confiem nele e mostrem o mesmo zelo que vocês mostraram no início, até o fim. Imitem aqueles, e esses aparecerão no capítulo 11, aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Irmãos, essas duas palavras, essas duas virtudes cristãs aparecem constantemente conjugadas em Hebreus, paciência e fé. Eu desconfio, meus irmãos, que todo crente que quer crescer na fé, Deus permite que ele experimente situações em que precisa ser paciente. Porque o que é paciência? Paciência, meu irmão, é continuar dependendo, esperando, aguardando em Deus. Irmãos, é impressionante. Paciência e fé aparecem juntinhas na carta aos Hebreus. Agora vejam Hebreus 10, versículos 1 e 2. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam culto nunca mais teriam consciência de pecado. E aqui o autor começa a dizer, meus irmãos, vocês vão recuar para os velhos sacrifícios do velho pacto. Se eles fossem eficazes, Deus não nos teria dado um novo pacto em Jesus. Se eles fossem eficazes, não era necessário que a cada ano o sumo sacerdote se apresentasse em sacrifício por expiação dos pecados. Se eles fossem eficazes, vocês não se sentiriam mais escravos do pecado. Mas o que acontece? Vocês o tempo todo precisam continuar envolvidos com as oferendas do velho pacto. É para isso que vocês querem voltar, irmãos? Vocês querem abandonar Jesus Cristo, sacrifício aceitável a Deus, posto que é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Cordeiro sem mácula e sem defeito, que uma vez foi capaz de realizar o sacrifício para salvar a humanidade? Vocês querem abandonar esse que é suficiente, completo e santo, pelos sacrifícios velhos que nunca resolveram o problema do pecado? Hebreus 12, versículos 12 e 13. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. E aqui o autor da carta aos Hebreus diz, pela fé em Deus, levantem as mãos cansadas, os joelhos que já não caminham segundo os conselhos do Senhor, e peçam a Deus, endireitando os caminhos de vocês, que vocês sejam curados e não se desviem completamente da verdade. Irmãos, aqui está um esqueleto da carta aos Hebreus, modesto, simples, breve, por conta da nossa proposta aqui, mas que nos faz localizar as razões pelas quais essa carta foi escrita inicialmente. Quais são as grandes afirmações da carta aos Hebreus? Primeira grande afirmação,
Isso aqui, irmãos, está em toda a carta. Jesus é o único e suficiente sumo sacerdote. Jesus é o único que pode nos levar de modo perfeito a Deus. Jesus é o caminho suficiente, o mediador de uma nova aliança, para que o homem chegue a Deus, confiado no sacrifício dele. Porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nenhum homem chegaria a Deus, porque não há justo nenhum sequer sobre a terra. A segunda grande afirmação é que a fé e a paciência são indispensáveis em meio às perseguições. Quem eu sou? Um justificado por Jesus Cristo, salvo. Como eu devo viver? Na fé e na paciência, mesmo em meio às perseguições. São as duas grandes afirmações da carta aos Hebreus. Vejam, meus irmãos, aqui a abertura que já é de arrancar o fôlego do crente em Jesus. A carta aos Hebreus, irmãos, diferente das cartas de Paulo, não prepara o caminho, já começa com uma grande declaração dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas. Olha como a carta começa. Deus no passado falou, e falou muitas vezes aos pais, e falou de muitas maneiras, por meio dos profetas, mas agora Ele nos falou por seu próprio Filho, que é o herdeiro de todas as coisas e que é o próprio Deus. Por meio dele o mundo foi feito. Versículo 3, olha o que é dito de Jesus: sendo ele o resplendor da sua glória. Jesus reflete a glória do Pai e a expressa imagem do seu ser. O que a Bíblia está dizendo é: Jesus não é parecido com Deus, Jesus é Deus. Ele é a completa, a total, a cabal, a expressa imagem do ser de Deus, da essência de Deus. E esse Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele é o Deus onipotente. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, Deus veio a nós e completou o sacrifício perfeito da cruz. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, o lugar que é dele, na majestade nos céus. Irmãos, que abertura! Agora vejam Hebreus 3, versículos 1 a 3. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Olha Jesus de novo sendo chamado de sumo sacerdote, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Agora vejam, irmãos, o versículo 3, quando diz: pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Meus irmãos, maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então a palavra de Deus diz: Moisés foi fiel, mas Moisés preparou o caminho. A lei serviu para nos mostrar que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que dependemos de Deus. Então um melhor pacto veio em Jesus. Moisés foi fiel, mas a aliança em Moisés é falha. Jesus veio nos oferecer uma aliança plena. E aí a palavra de Deus diz: maior glória do que a casa tem aquele que constrói a casa. E quem era Moisés? O enviado de Deus. E quem é Deus? Jesus. Jesus enviou e sustentou Moisés. Então Jesus é maior do que Moisés. Percebem, irmãos, como está se falando a judeus que viviam essa crise? Será que estamos traindo a nossa fé? Será que estamos traindo Moisés, Abraão? Agora vejam, irmãos, o capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Não temos um sumo sacerdote que apenas cumpre o seu ofício de apresentar um sacrifício ao Pai. Não.
nós temos um que se fez sacrifício por nós, que assumiu a nossa humanidade e sofreu tudo o que nós sofremos, e Ele se compadece perfeitamente. Primeiro, porque nos criou. Segundo, porque nos conhece. Terceiro, que sofreu na carne tudo o que nós sofremos. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Nele nunca houve pecado. Continua, irmãos, no capítulo 7, versículo 22, dizendo assim: de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Olha o que a palavra de Deus diz. Por que Israel teve vários sumos sacerdotes? Porque eles morriam, porque eles são humanos, porque eles se corrompem. E na verdade, versículo 24, mas este, Jesus, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Jesus não morreu, venceu a morte. Ele continua sendo e será eternamente o nosso sumo sacerdote. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Não há outro meio para se chegar a Deus. Ou é por Jesus ou não se chega a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Irmãos, a palavra de Deus não diz que existam imagens de escultura para interceder pelos homens. Não diz que Maria intercede pelos homens. A palavra de Deus diz que existe um que continua intercedendo por nós, e o nome dele é Jesus. A palavra de Deus diz isso. Entre a palavra de Deus e que a tradição religiosa desse país diz, eu fico com a palavra de Deus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Porque alguém poderia dizer, mas os anjos também são inocentes, imaculados, separados dos pecadores. Então a palavra de Deus diz, mas esse é o que criou os anjos. Ele é maior do que os céus, ele é maior do que os seres que habitam os céus. Versículo 27, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Qual é o ponto principal da carta, irmãos? Qual é a mensagem central? Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Não um tabernáculo construído por mãos de homens, mas um tabernáculo feito por Deus, porque é o próprio Deus que na pessoa de Jesus se fez sacrifício definitivo por nossa redenção. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos, enquanto eu estava no escritório da minha casa, preparando essa carta aqui, eu vibrava e dizia, meu Deus, como é que esse povo por aí não entende que Jesus Cristo é Deus? Como é que dão a Jesus a condição de mais um ao lado de Buda, ao lado de Allan Kardec, ao lado do Dalai Lama? Eles não entendem quem é Jesus. A palavra de Deus nos diz com clareza quem é Jesus. Hebreus 12, versículo 2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Ele é exaltado no trono celestial. Portanto, ele não é um sumo sacerdote qualquer, mas ele é o sumo sacerdote que eternamente intercede por nós, e em nome de quem temos a nossa redenção garantida. Voltando então, irmãos, à lâmina, a segunda grande afirmação da carta aos Hebreus é que a fé e a paciência são indispensáveis em meio às perseguições.
Veja Hebreus 3,19. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar na terra prometida, nos planos de Deus, aqueles que foram incrédulos. A palavra de Deus está dizendo: vocês que conhecem a Jesus Cristo, não sejam descrentes, para que Deus não reprove vocês. Capítulo 10, versículo 32 a 37. 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Olha o que o autor da carta está dizendo: meus irmãos, lembram no passado, quando vocês conheceram a Jesus Cristo? Vocês suportaram grandes aflições, mas Deus sustentou vocês. Pela fé vocês suportaram. Pois por um lado, versículo 33, fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Então o autor diz: vocês, meus irmãos, já foram feitos como espetáculo, motivo de escárnio e zombaria. Vocês sofreram tribulações. Versículo 34, pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Então o autor dessa carta começa a dizer: lembram, vocês não só cuidaram de quem padeceu, mas vocês também padeceram, perderam muitos bens, porque vocês sabiam que tinham um bem muito mais precioso, eterno nos céus, que não se perde. Continua dizendo, meus irmãos, no capítulo 13, versículos 12 e 13, das tribulações que esses cristãos a quem a carta foi escrita sofreram. Capítulo 13, versículo 12: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Então, meus irmãos, essa é a segunda grande afirmação. Continuem crendo em Deus, Ele cuida de vocês. Quando tomam os bens de vocês, quando encerram vocês nas prisões, quando zombam publicamente de vocês, Deus sustenta vocês nas prisões. Deus garante para vocês bens muito melhores eternamente que ninguém pode tomar. Deus consola vocês. Agora sim, pensando em Hebreus 11, versículos 1 a 3, eu quero falar daquela ênfase que é dada num bloco final dessa carta, que são os capítulos 11, 12 e 13. No meu entendimento, irmãos, os capítulos 11, 12 e 13 dizem que nós somos salvos pela fé em Jesus. Ou é pela confiança em Jesus, ou é pela entrega em Jesus. Isso aqui é mais um mistério da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o autor da fé, é Ele quem dá a fé, mas a palavra de Deus também diz que eu confesso com a minha boca, que pessoalmente eu confirmo, eu creio, isso é um ato verdadeiro, não é um teatro. Então a palavra de Deus diz: é pela fé que somos salvos, para viver pela fé. Que coisa, irmãos. Tem muito crente que tem convicção de que é salvo em Jesus, mas tem muito crente deixando de viver pela fé. Ele compreende que pela fé, pela confiança, pela entrega a Jesus, ele é de Jesus, mas ele ainda não compreendeu que essa mesma fé lhe habilita a viver nesse mundo como quem confia em Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos a declaração de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No versículo 6, Hebreus 11, 6, é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o que toda a palavra de Deus diz? Irmãos, a grande declaração de Hebreus 10, 38, que diz que o justo viverá da fé, está em Abacuque 2,4. Vocês verão lá, o profeta Abacuque dizendo: o justo viverá da fé.
Depois em Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé. Gálatas 3,11, o justo viverá da fé. E Hebreus 10,38, o justo viverá da fé. Nós fomos salvos pela fé, para vivermos pela fé. E o que é a fé, segundo o autor da carta aos Hebreus? A fé é mais que otimismo, porque o otimismo está baseado na sua personalidade, nos seus recursos, nos estímulos e na influência que você recebeu em sua casa. Fé não é otimismo, fé é mais que isso. O otimista diz assim: amanhã eu vou levantar e vai dar tudo certo. O homem que tem fé diz: eu não sei se amanhã vai dar tudo certo, mas que eu vou levantar e vou sair para lutar na confiança que tenho em Deus, eu vou. Perceberam, irmãos? Otimismo é diferente de fé. Eu já disse aqui na igreja que quando eu vejo alguém com a camiseta fé, para mim não disse muita coisa. Fé em quem? Fé em quê? É fé na fé? Agora, se ele me disser fé em Jesus, aí eu digo, tudo bem, agora eu entendi. Irmãos, fé é mais que sentimento. Eu sinto tanto que Deus me ama. Olha, o meu coração até palpita quando me falam de Jesus. Quando eu canto uma música evangélica, então me dá uma vontade de pular, de saltar. Irmãos, é mais que sentimento. Porque fé é compromisso, é confiança. Fé é mais que atitude intelectual. E aqui, meus irmãos, nós que somos membros de uma igreja evangélica tradicional, precisamos sempre lembrar disso. Porque eu estou falando das igrejas tradicionais, e na minha visão é o modelo de igreja mais saudável que existe, é o modelo batista tradicional. Eu tenho essa convicção e sou sincero em dizer isso em qualquer lugar. Respeito meus irmãos que têm uma posição diferente, são meus irmãos em Cristo, mas no meu exame da palavra de Deus eu entendo que o modelo de uma igreja batista tradicional é o que há de mais saudável e mais bíblico. Mas qual é o risco que nós corremos? Nós valorizamos o estudo teológico, que é bom, mas corremos o risco de acreditar que a fé é só uma atitude intelectual. Eu organizei toda a doutrina, toda a sistemática, doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina de Deus, doutrina da salvação, doutrina da vida eterna, e eu conheço tudo e não vibro e nem pratico. Irmãos, Isaías pede ao Senhor que dê ao povo de Israel espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de temor e de conhecimento. No meu entendimento, o estudo da teologia é um ato devocional diante de Deus. No meu entendimento, o exame das Escrituras, o aprofundamento na doutrina, é uma atitude profundamente espiritual. Eu não posso, irmãos, me empolgar com um livro de teologia de tal modo que ao final eu resolvo criticar a igreja e dizer que a igreja não serve para mais nada. Eu já vi gente assim. Estuda tanto, mas tanto teologia, estuda tanto Bíblia, que no fim ele conclui: a igreja está ultrapassada, a igreja está envelhecida e a igreja não me cabe, eu sou bom demais para ir para a igreja. Irmãos, os grandes teólogos da história dos evangélicos foram pastores. Irmãos, os dois primeiros pastores batistas, Thomas Hewes e John Smith, esses homens eram pastores de igreja. Ambos eram formados em direito, um era doutor e ensinava na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Wesley, todos esses homens, irmãos, eram acadêmicos refinados, mas eram pastores de igreja. Visitavam enfermos, pregavam para a igreja, eram homens de oração. Então a fé, irmãos, é muito mais do que uma atitude intelectual. E aqui eu fico com o meu amigo Iesbe, que os irmãos já conhecem. No seu comentário bíblico, ele diz assim: a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus. É porque, Guilherme, quando você era adolescente, você agora já é jovem, né? Quase velho, tempo passa, hein? Você às vezes tinha que obedecer a Vaninha, mas não era uma obediência confiante, era uma obediência recalcitrante. Era uma obediência forçada. Era assim, Fabiano. Tinha que obedecer a dona Lurdinha, mas era aquela obediência na marra, porque senão o couro comia.
Irmãos, a fé bíblica é obediência com confiança. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor zela por mim, eu sei que o Senhor vela por minha alma, então eu não estou entendendo, mas eu te obedecerei. Eu não sei no que é que vai dar, mas eu confio no Senhor, por isso te obedecerei. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências, apesar da crítica, da reprovação do mundo, dos ataques de Satanás, apesar dos inconvenientes e apertos. É uma fé que se traduz numa obediência confiante. E aqui eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por favor, irmãos, olhem para 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Exteriormente, sofremos. Voltando ao texto bíblico, irmãos, a palavra de Deus diz que exteriormente, alguém sofrendo, entristecido, traído, machucado, cansado, mas interiormente pela confiança em Deus, está em paz, sabendo que Deus cuida da sua vida e que há uma recompensa eterna para aquele que confia em Deus. Avançando mais um pouco, passo a passo então, o que nos diz Hebreus 11, 1 a 3. O versículo 1 nos fala, irmãos, que aquele que vive pela fé está certo do seu futuro planejado por Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu sei que Deus tem preparado aquilo que está lá na frente. E a prova das coisas que não se veem. Eu sei que ainda não vi, mas eu sei que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Vejam no capítulo 11 mesmo, versículo 7, o exemplo de Noé. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que Noé, meus irmãos, ainda não havia visto a arca, mas porque Deus lhe disse, constrói a arca, pelos olhos da fé ele viu a arca, e ele foi construir a arca. Então a fé, irmãos, é a certeza do futuro que Deus já planejou para nós. Agora vejam o versículo 27, Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Aqui fala-se de Moisés como aquele que visualizou o futuro e disse, o rei do Egito, o faraó, vai tentar me matar, vai tentar me impedir, vai tentar prejudicar o povo de Deus, mas Deus tem preparado uma terra para nós, Ele prometeu, então eu estou vendo o invisível. Fé, segundo Hebreus 11:1, é isso, é ter certeza de que Deus, que é o Senhor da história, está inspecionando o nosso futuro e já tem tudo preparado, antes que nós vejamos as coisas acontecendo. Agora veja o versículo 2, irmãos. O versículo 2 diz que por essa fé os antigos foram aprovados por Deus, alcançaram um bom testemunho. Então, meus irmãos, a fé na vida do crente faz com que ele seja aprovado por Deus. Se ele não confia, fé é confiança em Deus, se ele não descansa em Deus, ele não é aprovado por Deus. Vejam aí no capítulo 11, no versículo 4, quando é dito que pela fé
Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Abel foi aprovado por Deus, porque creu em Deus, de tal modo que ofereceu um sacrifício segundo aquilo que Deus estabeleceu, dando Deus testemunho. Aqui leia-se como aprovação, dando Deus a aprovação das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Ainda hoje nós olhamos para Abel e dizemos: eis aí um jovem fiel ao Senhor, que amou a Deus e sacrificou segundo a vontade de Deus. Vejam agora o versículo 5, quando diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Recebeu a aprovação de Deus. Enoque, segundo a palavra de Deus, andou com Deus, e por isso foi aprovado por Ele. Receber testemunho de Deus aqui é ser aprovado por Ele. Agora vejam Hebreus 12:1, quando diz: portanto nós também. O capítulo 11, irmãos, fala de uma galeria de heróis da fé, Moisés, Enoque, tantos outros, e diz: nós também, nós os crentes de hoje que enfrentamos tribulações e oposições, nós que somos atordoados por Satanás, nós que temos dúvida, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, de tão grande nuvem de aprovados por Deus, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que é dito para esse povo: pela fé nós somos aprovados por Deus. No versículo 3, quando fala que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, então é dito que nós podemos retornar ao entendimento da vontade de Deus. Pela fé nós voltamos a compreender as coisas da parte de Deus. É isso que o versículo 3 está dizendo. Romanos 1:20, irmãos, ao falar da criação, diz assim: pois os seus atributos invisíveis, os atributos de quem? De Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. 1 de João 5:20 diz que estamos naquele que é a verdade. 1 de João 5:20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. Quem é a garantia de vida eterna? Jesus Cristo. Então, pela fé, nós voltamos a entender as coisas segundo a vontade de Deus. Pela fé entendemos que o mundo não foi criado daquilo que já existia, mas foi criado do que não existia, porque Deus trouxe à existência todas as coisas. Só pela fé nós chegamos a essa conclusão. Então, Hebreus 11:1-3, irmãos, que é o nosso foco hoje, foi escrito para nos dizer pelo menos isso, de que pela fé nós podemos descansar quanto ao futuro. Deus tem o futuro nas mãos dele. Pela fé nós somos aprovados por Deus. Vivendo pela fé, Deus nos aprova. Pela fé nós voltamos a olhar todas as coisas, até as mais misteriosas, como a natureza, a criação, pelo óculos da vontade de Deus. E assim, meus irmãos, veremos ao longo de todo o capítulo 11 um recurso de linguagem chamado anáfora, que traduzido é repetição. Repete-se as palavras que na língua grega são traduzidas como por fé. Na minha versão aqui tem pela fé. Vocês verão o capítulo 11 de Hebreus todo dizendo pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé peregrinou, pela fé até a própria Sara, pela fé Abraão de novo, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé os israelitas, pela fé caíram, pela fé Raabe. E assim, meus irmãos,
Aqui o recurso de linguagem é anáfora, é uma repetição para gerar uma ênfase. A anáfora é quando um texto é escrito com várias declarações curtas, iniciadas com a mesma palavra. Então aqui o capítulo 11 de Hebreus é assim: por fé, por fé, por fé. São exemplos de homens e mulheres que venceram pela fé. Há muita gente que venceu pela força do braço ou das armas, ou dos cavalos e cavaleiros, como diz o salmista. Mas esses que estudaremos aqui ao longo dessas próximas quintas-feiras, venceram pela fé em Jesus Cristo, o seu Salvador, pela fé em Deus que cuida de suas vidas, pela fé em Deus que tem um futuro planejado para os seus servos. Esses homens e mulheres usaram as armas da fé. E lá na carta aos Efésios é dito que a nossa armadura é espiritual. O que eles fizeram? Eles creram na palavra de Deus. Eles obedeceram à palavra de Deus. E por isso eles foram aprovados por Deus. Memorize isso se for possível. E depois leia o capítulo 11 e me diga se uma dessas personagens fugiu a essa regra. Creram na palavra de Deus. Foram servos obedientes a Deus e por isso foram aprovados por Deus. Vamos conhecer melhor esses heróis da fé? Esteja conosco na próxima quinta-feira. E na quinta-feira próxima, a partir do versículo 4, nós veremos esse primeiro herói da fé, que é Abel. Esta foi a mensagem da Palavra de Deus.